colete à prova de balas é o escudo da fé. O capacete da salvação é semelhante ao meu boné. Eu calço um boot louco pra pregar o evangelho, e a espada do Espírito na minha mão eu quero. Ah, é que sou louco por Cristo. Sou livre do pecado e não me envergonho disso. Vem sem mais um louco, vem com os ungidos. Estamos bem aqui, bem-vindos ao hospício. Estamos bem aqui, bem-vindo ao hospício. Somos loucos por Cristo, somos loucos por Cristo. Somos loucos por Cristo, somos loucos por Cristo. Estamos bem aqui, bem-vindo ao hospício. Somos loucos. Tom Carpi, e aí, bochecha? Bem-vindo, 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 bem-vindo. Estamos bem aqui, bem-vindo ao hospício. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Ainda não é a mensagem da noite. Hoje eu estou incumbida de falar um pouco de cidadania, amém? Nós sabemos que o Brasil, o voto é livre, né? O voto é livre, mas nós temos como igreja a função de conscientizar a igreja da importância do seu voto. Amém? Coloca para mim Esther 4, versículo 14. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho da história de Esther. Porque Esther, ela foi levantada para estabelecer um governo. Esther, quando ela foi, aquele palácio, ela se prontificou, ela colocou a sua vida em risco pelo povo judeu, pelo que ela acreditava. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quem sabe não foi para esse tempo que eu e você fomos levantados para trazer a mudança para o Brasil, para trazer a mudança para a nossa sociedade. Queridos, eu falo como coordenadora de casais, juntamente com o pastor Adilson, porque todo este material da qual eu vos falo veio da coordenadoria estadual de casais. Porque estamos numa grande guerra, estamos numa grande luta. Nós lutamos pela família, nós lutamos pelo evangelho. E se nós descobríssemos de verdade todas as PLs que estão ali para destruir a família, para destruir a nossa fé, nós não pensaríamos duas vezes em nos prontificar, em ser como Esther para esse tempo. Porque Esther, quando ela ficou sabendo que havia um decreto contra o povo judeu, ela se posicionou. Ela não se importou com a sua própria vida. E ela se apresentou ao rei como uma guerreira, como uma valente, para a defesa do seu povo. Eu quero que nessa noite você entenda que nós somos guerreiros, nós somos o povo de Deus, nós somos o corpo de Cristo. E a nossa fé e o respeito a nós só vai ser estabelecido a partir do momento que nós nos posicionarmos. A partir do momento que nós entendermos que foi para esse tempo que nós fomos levantados.
Então entenda isso, eu não estou aqui impondo política no altar. Mas se nós realmente entendêssemos o que é a política e o que ela pode causar, nós iríamos nos posicionar. Nós iríamos nos conscientizar do que nós estamos fazendo. Nós temos que lutar pela família, nós temos que lutar pela nossa fé, que é tudo que eles almejam destruir. Coloca o vídeo para mim, por favor. Deixa eu trocar uma ideia com você. Antes de mais nada, outra coisa que a gente precisa rever é o envolvimento do cristão com a política. A igreja pode opinar em tantas áreas como casamento, finanças, vida amorosa, vida profissional, etc. Mas política não. Na política não. A política ela tem que ser isenta. Sério? Sério? Me diga onde ela vai saber mais sobre política. Televisão? Na página do candidato? Amigo, você confia mesmo nos veículos de comunicação que temos hoje? Antigamente, a gente tinha vergonha quando tiravam sarro da nossa intimidade. Hoje você abre um vídeo no YouTube e tem um cara lá tirando sarro do vício dele em maconha, o vício dele em pornografia, até em vadiagem. Outro dia eu assisti um cara tirando sarro da vontade que ele teve de roubar dentro de um shopping. O Brasil só não virou um caos, porque esse trem ainda pode piorar, por causa dos poucos valentes que ainda estão lá. E é justamente por isso que eu acho que a igreja deve entrar. Dificilmente nós vamos mudar o sistema ou a cultura, mas nós podemos resisti-la. A igreja na política é a resistência. Aparentemente, a democracia existe para que nós pudéssemos ter a liberdade de escolher num senso comum quem poderia nos representar da melhor forma possível, que tivesse a habilidade de olhar para o todo e que pudesse governar da forma mais justa e íntegra possível. Daí vem fulano do sindicato tal, defendendo os interesses da categoria e sendo eleito por ela. Daí vem o cicrano do movimento LGBT, levantando a bandeira, defendendo tudo aquilo que o movimento defende e sendo eleito por eles também. Daí vem Beltrano, achando ruim que a igreja se junta para eleger o candidato dela. Amigão, qual é o interesse do sindicato dos despachantes colocarem alguém deles lá? Melhorias para a categoria. Qual é o interesse dos movimentos colocarem alguém deles lá? Conquista sobre aquilo que eles defendem. E qual é o interesse da igreja colocar alguém dela lá? É e sempre será defender os valores da vida e da família. Na história, você só vê uma sociedade sendo transformada nesse contexto através de um avivamento. E é por isso que o nosso trabalho como igreja, como cristãos, é redobrado. Nós precisamos orar pela nossa nação para que ela tenha um avivamento. Mas ao mesmo tempo, nós temos que jogar esse jogo sujo sem sujar as mãos, para que nós possamos resistir e ainda assim lutar pelos valores da vida e da família até o último suspiro. É por isso que o nosso papel na política é muito mais difícil. Nós somos a resistência. Por isso, na hora de escolher um candidato, é necessário muito mais do que um rostinho bonito e angelical. É necessário sim alguém de Deus. Mas também que seja valente para ir para o enfrentamento sem medo. E que tenha sabedoria para entrar nesse jogo violento da política no Brasil. Você conhece alguém assim? Nós conhecemos. Nós conhecemos. Nós conhecemos. E você, igreja, você conhece alguém assim? Alguém valente que vai se posicionar pela família, pelos nossos direitos, pelos nossos valores? Vamos orar pelos nossos candidatos. Eles estão representando Esther ali. Eles estão ali lutando e defendendo o povo de Deus. Então, na hora de você votar, pense bem, seja consciente, veja o que você está fazendo, porque você é a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas a igreja tem que se posicionar. Coloque sobre os seus pés, estenda as suas mãos, vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, Senhor, queremos te apresentar, ó Pai, aqui os nossos missionários, aqueles, Senhor, que foram levantados como Esther. Pai, eles foram levantados para esse tempo. Então, meu Deus, nós te pedimos, vai cobrindo eles, ó Pai, com sabedoria, com dignidade, com honra. Ó Pai, que eles sejam usados naquele lugar para nos representar. Ó Pai, que eles sejam usados para defender a família, para defender os nossos valores, ó Pai. Ó Deus, que a tua igreja, que o teu povo,
povo possa abrir o entendimento, ó Pai, para entender que o Senhor é quem escolhe. Toda autoridade é constituída pelo Senhor, mas nos ensina, ó Pai, a nos posicionar, nos ensina, ó Pai, a sermos conscientes que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossa mente, em nossos corações, para que possamos fazer aquilo que é certo, que possamos ser direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Quero falar também que no dia sexta-feira nós temos nossa primícia. Pode entregar os envelopes de primícia e os envelopes branquinhos também pode entregar, um para cada. Vamos entregar os envelopes juntos e domingo nosso culto e teremos a nossa vigília. Mas só que a nossa vigília não vai ser uma vigília comum, vai ser uma vigília junto com os cultos que o pastor Davidson vai estar falando no final. Amém? Nossa vigília será junto com os cultos no horário normal. Nós iremos fazer um grande clamor pelas nossas primícias, entregando ao Senhor o nosso melhor. Amém? Em Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Igreja, nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Se nós saímos da nossa casa, nós estamos aqui nessa noite, é porque nós priorizamos, nós temos a nossa identidade, nós somos o povo de Deus, nós somos embaixadores de Cristo na terra, e nós temos sim que nos posicionar, para que o reino de Deus, ele possa se estabelecer, para que o reino de Deus, ele venha aqui, através de nós, que possamos ser, sim, o sal da terra e a luz do mundo. Mas se você está aqui também, priorizando o reino de Deus, eu quero que você agora prepare aí a sua oferta, o seu dízimo, porque chegou o momento de ofertar e dizimar ao Senhor, com alegria no seu coração. Porque se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você sabe que a sua oferta e o seu dízimo está em primeiro lugar. Quando você pega o seu salário, aquele salário que Deus te deu, que Deus está te concedendo, aquela porta do emprego que o Senhor abriu e tem te abençoado, e você tira o primeiro, porque você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Então, venha até o altar, venha colocar a sua oferta, o seu dízimo, com alegria, com fidelidade ao Senhor. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, Deus é bom. Glória a Deus, estenda as suas mãos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, aqui está, Senhor, a fidelidade do Teu povo, aqui está, ó Pai, a oferta, o dízimo do povo, ó Pai, que é fiel, que busca o Teu reino em primeiro lugar. Que o Senhor abra as janelas do céu, ó Pai, e derrama bênçãos sem medidas. Que o Senhor os abençoe pela obediência, pelo amor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Quero fazer menção do louvor dessa noite, glória a Deus por esse louvor, aleluias, louvor direto do trono do céu. Que o Senhor continue abençoando esse louvor, que ele possa alcançar muitas e muitas vidas, amém? Né, a coreografia, né, uma coreografia nova aí, mas que Deus possa estar abençoando. Vamos nos preparar para receber a mensagem dessa noite. Amém, igreja?
Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, glorificando o teu nome. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E nessa noite não vai ser diferente. Pela manhã o Espírito Santo se fez notório no meio da igreja. E eu creio que através dessa ministração nós vamos entender o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Amém? Neste momento nós vamos estar participando de uma celebração. Fique atento aos detalhes, porque o Espírito Santo quer falar com a igreja. E eu creio, se nós tivermos o coração aberto, o entendimento que o Espírito Santo, ele faz parte das nossas vidas, com certeza nós vamos nos tornar pessoas melhores. Amém? Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Medite É só bater neste louvor. Vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Deixe que nessa noite o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Mateus, onde fala sobre as 10 virgens. E nessa noite o Espírito Santo vai nos levar a um entendimento da tua palavra. As minhas vestes Que nossas vestes possam permanecer brancas e o óleo nunca falte sobre a nossa cabeça. vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vamos
Glória a Deus. Quem tiver com sua Bíblia em mãos, hoje nós vamos estar meditando no livro de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma especial, porque nós estamos sedentos pela palavra do Senhor. Hoje nós estamos finalizando a campanha 40 dias de milagres. Eu creio que quem participou dessa campanha, o Espírito Santo falou grandemente aos nossos corações. Eu creio que a maioria de nós estamos aqui para buscar a presença do Espírito Santo. Talvez você precise de um milagre, eu não sei, você precisa de uma cura. Mas se nós tivermos entendimento que nós temos que ter a presença do Espírito Santo de Deus, tudo vai se tornar claro como uma veste nas nossas vidas, amém? Quem quiser acompanhar comigo aqui no Data Show, está escrito: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis se assentar. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, me coloco diante de Ti. Usa, Senhor, a minha mente, os meus lábios, tudo que for feito aqui nessa noite, seja para engrandecer o Teu nome. Faça com que eu diminua e que o Espírito Santo resplandeça em mim. É isso que eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Igreja, para nós entendermos a parábola das 10 virgens, muito falada no meio da igreja, muitos acham que é um texto de fácil interpretação, mas o que eu passo para a igreja é que é um texto muito complexo e requer de nós sentir a voz do Espírito Santo. Quando Jesus recitou essa parábola das 10 virgens, ele estava dando a resposta aos seus discípulos, que está escrito no livro de Mateus 24, capítulo 3. Tem como vocês colocarem aqui para mim? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e seus discípulos chegam até a ele e perguntam como será o fim dos tempos. E quando a gente fala sobre os fins dos tempos, a gente logo vai no livro de Apocalipse.
É isso mesmo, porque a maioria das indicações do fim do tempo está no livro de Apocalipse. Mas nesse livro de Mateus, deixa bem claro que Jesus, ele explica aos seus discípulos como será o fim dos tempos. E ele, com sua sabedoria, ele falou sobre a parábola das 10 virgens. Daniel, por gentileza, Mateus capítulo 24, versículo 3, para a igreja entender que essa parábola das 10 virgens é uma resposta que Jesus estava dando aos seus discípulos, amém? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus, com toda a sua sabedoria, ele escreveu essa parábola das 10 virgens. Por que esse texto já começa a falar de virgens, de 10 virgens? Porque nós temos entendimento que virgindade está relacionado com religiosidade e ao sagrado. E até hoje isso não mudou. Eu quero que a igreja entenda que todas as 10 virgens receberam azeite. Todas as 10 virgens receberam azeite. E no texto nós percebemos que lá fala que havia 5 prudentes e 5 insensatas. Quando eu estava meditando nessa passagem bíblica, o Espírito Santo me levou no livro de Mateus, capítulo 13, quando fala do crescimento do joio e do trigo. Simplesmente eles falaram: deixa crescer, na colheita será separado. E eu associei isso com as 10 virgens, porque nós como igrejas, nós somos como essas 10 virgens. Nós estamos no mesmo ambiente, nós ouvimos a mesma palavra, a mesma adoração. Mas vai chegar um momento que vai haver uma diferença entre essas virgens. E qual que é a diferença? O texto deixa bem claro que o esposo, ele demorou a chegar. Eu entendo que aquelas virgens que não levaram a botija, levante a botija, por favor. A diferença está nesse momento. O noivo, ele tardou a chegar. E o texto fala que todas as virgens dormiram, porque cansaram de esperar. E muitas vezes nós como igreja, nós estamos dormindo espiritualmente, porque o azeite representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E teve um momento que houve uma diferença: o apagar das luzes. O apagar das luzes diferenciou quem eram as sensatas e quem eram as prudentes. Que essa ilustração fique marcado em nossos corações. Nós, como igreja, as virgens representam a igreja. Muitos de nós estamos sendo sensatos e muitos de nós insensatos. Faço uma pergunta para você mesmo: se nós ouvirmos o sinal nessa noite, como que você vai estar? Como essas virgens que estão com suas lâmpadas apagadas, ou como essas virgens prudentes que carregaram o azeite consigo?
O azeite representa o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós, como igreja, não estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando o noivo voltar, o noivo representa Jesus Cristo. Nós vamos estar preparados para irmos para a glória com Ele. E o Espírito Santo me levou a passar para a igreja. Muitos falam, não tem mais jeito, pastor. O meu filho está perdido no mundo das drogas. A minha filha está perdida no mundo da prostituição. Mas o Espírito Santo manda te dizer nessa noite que tem jeito sim. Porque lá no livro de Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, igreja, nós temos que estar atentos, sempre com o óleo da unção que representa o Espírito Santo de Deus. Porque vai chegar um momento que vai ser notório se você é um homem e uma mulher prudente ou insensata. Não jogue sua responsabilidade sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre o seu pastor, sobre o seu líder. No momento certo, você vai ser diferenciado dentre os demais. E o Espírito Santo manda dizer à igreja: não basta ser virgem, porque todas eram virgens. É preciso ter o azeite do Espírito Santo para ter a salvação eterna. Se a igreja entender que muitas vezes, para nós não fazer a vontade de Deus, basta você endurecer o seu coração. Eu fui agora em Faraó, quando o Faraó, ele fazia não apenas a vontade de Satanás, mas ele endureceu o seu coração. E nós, quando nós endurecemos o nosso coração, tudo se torna mais difícil. Nós nos tornamos egocêntricos, egoístas. Nós não queremos ver o crescimento do seu irmão, tanto a nível profissional como espiritual. Mas se você for um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, isso vai ser notório na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus em Eclesiastes 7:8 fala que o fim das coisas é melhor do que o início. E que o Espírito Santo de Deus venha ter misericórdia da minha vida. Que minha caminhada com o Senhor possa permanecer. Que o Espírito Santo de Deus possa resplandecer em nossas vidas. Porque senão nós vamos estar no meio da igreja. Nós vamos ouvir a mesma palavra, o mesmo sermão. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas no dia do sinal vai haver a diferença e vai ser notória no meio da igreja. Quando aquelas virgens insensatas perceberam que não tinha mais azeite, elas pediram às virgens prudentes. E ela deu uma resposta. O Espírito Santo que está em você, que está em mim, não tem como compartilhar com você. Então, igreja, que cada um de nós aqui nessa noite possa entender o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.
Jesus nem falou para os seus discípulos a hora. Somente o Pai sabe a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas eu posso falar para a igreja nessa noite: esteja preparado. Não seja como essa virgem insensata, que não preocupou com o azeite, não preocupou com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo continue usando vocês grandemente. Amém? Então, igreja, que nessa noite, essa ilustração possa ter entrado no nosso entendimento como igreja. Porque muitas vezes nós como igreja, nós somos insensatos. Nós não entendemos o que o Espírito Santo de Deus quer passar para a igreja. E muitos de nós estamos como essas virgens insensatas. Muitos de nós que falamos ser filhos de Deus, quando estamos com os nossos amigos na faculdade, no trabalho, nós temos vergonha de falar o Deus que nós professamos. Lá em Tiago 1:22 fala: não sejais apenas ouvinte da palavra, e sim praticante. Que nessa noite, essa parábola das 10 virgens venha abrir o nosso entendimento, porque quando nós ouvirmos a voz, e lá fala que todos vão ouvir, o mundo inteiro vai ouvir o sinal da vinda do Senhor. Que eu, pastor Adilson, que nós como igreja estejamos preparados. E eu faço uma pergunta para a igreja: se Jesus voltar neste momento, você está preparado? Será que você está como essas 5 virgens prudentes? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta, porque talvez você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus é bem clara: vinde a mim como estás. Se você está no pecado, no adultério, vem para os pés de Jesus como você está. Mas não permaneça, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Que nessa noite, culto de celebração, que eu e você venha louvar o Senhor de uma forma sobrenatural. Peça ao Senhor de uma forma diferenciada: Senhor, o Espírito Santo de Deus pode tirar de mim, como foi falado aqui pelo nosso Abraão, pode tirar dinheiro, pode tirar amigos, mas não tire a tua presença. Peça ao Espírito Santo de Deus nessa noite: tire tudo de mim, só não tire a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando você não tem a presença do Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa fraca de espírito. Qualquer vento de doutrina chega até você e te tira do seu propósito. Que nessa noite, você que está sentindo fraqueza espiritual, você que está sentindo que sua lâmpada está se apagando, peça por misericórdia. Peça ao Senhor Jesus: envia o teu Espírito, porque nós como igreja estamos sedentos pela tua palavra. O que seria de mim? O que seria de nós se não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus? É esta presença que nos faz caminhar com o Senhor, mas muitos estão
desistindo da caminhada com o Senhor. E a mesma distância que tem para você, que está abandonando a sua caminhada com o Senhor, é a mesma distância que tem para você estar junto com o Senhor da glória. Eu, pastor Adilson, eu não sou perfeito. Nós, como ministros da palavra, não somos perfeitos. Porque não foi eu que paguei um preço na cruz em prol dos nossos pecados, foi Jesus. E quando você entende que Jesus pagou um alto preço por mim, por nossos filhos, por nossos entes queridos e por toda a humanidade, nós vamos permanecer. Mesmo que esteja doendo, nós vamos permanecer. Nós temos que permanecer, porque você é um escolhido do Senhor. Não deixe ninguém tirar isso de você. Se alegre quando o seu irmão está crescendo espiritualmente. O nosso pastor sempre fala, quando um auxiliar seu cresce, ele cresce. Não tem como, irmãos, nós nos tornarmos uma pessoa egoísta quando se trata de evangelho, quando se trata de ministério. Porque a todo momento nós falamos que eu diminua, que o Espírito Santo cresça em nós. Ó Espírito Santo, tem misericórdia, Senhor. Às vezes está passando uns pensamentos que a gente sabe que não é de Deus. Muitas vezes o inimigo quer nos tirar do nosso propósito. Quando você se sentir fraco espiritualmente, quando você perceber que a sua chama está se apagando, busque pela presença do Espírito Santo de Deus. E como que nós vamos buscar essa presença? Meditando nas Escrituras, orando, jejuando, andando em coinonia com os irmãos. Eu falei aqui pela manhã que a função do pastor é cuidar de ovelhas. Quem manda fogo no altar é a igreja. Você, como igreja, como membro, tem uma responsabilidade de fazer com que essa chama não se apague aqui em cima do altar. E nós, como igreja, achamos que o nosso pastor, que nós, como líderes, nós somos super-homens. Às vezes vai ter momentos que nós vamos fraquejar. Vai ter momentos que a igreja precisa se posicionar e orar pelo seu pastor, orar pelo seu líder. E hoje, por ser um culto de celebração, a nossa alma, ela anseia por almas. E às vezes nós não queremos participar de uma célula, porque eu já vou na igreja no domingo, na quarta. Eu aprendi a amar célula juntamente com a minha esposa. Comecei com o pastor Vanderli lá no Petrópolis. E hoje nós estamos juntos, eu e a minha esposa, porque se um cair, o outro está para levantar. E como igreja nós não temos entendido. Não é bom que você ande só. Principalmente nós como casados. Nós como os anciãos da igreja. Nós precisamos dar exemplo para esses jovens. Para que futuras gerações possam crescer de uma forma que agrade o coração do Senhor. Um dia eu perguntei para a igreja, se eu tivesse um casamento ruim, será que a minha filha Natália ia tomar a postura que ela postou? Com 21 anos de idade, decidiu casar, decidiu quer construir família, está estudando. Mas eu falei com ela, você pode fazer tudo isso. Você pode crescer profissionalmente sem a necessidade de sair da presença do Senhor. Que a minha filha Natália alcance lugares altos,
sem a necessidade de sair da presença do Senhor. Mas tem momentos que parece que as lâmpadas estão se apagando. Tem momento que parece que o Espírito Santo está distanciando de nós. Será que a culpa é dos nossos líderes ou a culpa é minha mesmo? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E às vezes nós como igreja, nós temos medo de falar sobre isso. Mas eu tenho que falar. Hoje eu sigo Jesus. Porque o Evangelho, eu entendo que o Evangelho, quando você perde a simplicidade do Evangelho, você perde a essência de Cristo. Quando se perde a simplicidade do Evangelho, se perde a essência de Cristo. E ter o caráter de Cristo às vezes é difícil. Ter o fruto do Espírito Santo às vezes é difícil. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito, que nós temos que ter amor, mansidão, domínio próprio, e esse domínio próprio não é todos que detêm esse fruto. Que nessa noite, igreja, nós possamos entender por que que Jesus escreveu a parábola das 10 virgens. As virgens representam a igreja. E muitas vezes, muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, eu me incluo, nós estamos dormindo espiritualmente. Eu ouço muitos pastores, líderes falarem que já fez muito para o reino do Senhor. Essa não é a fala de crente. Eu quero permanecer no altar do Senhor até o último dia que eu estiver aqui nessa terra, glorificando o nome do Senhor de uma forma pura, verdadeira e genuína. Mas às vezes nós como igreja, nós preocupamos com o que o irmão está falando e esquecemos quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. São poucos, igreja, que vai chegar até você e te parabenizar, que vai falar que Deus possa crescer você espiritualmente, que você possa crescer no ministério. Mas nós temos que nos alegrar quando o irmão nosso alcança lugares altos. Não para nos vangloriar, mas para glorificar o nome do Senhor. E nessa noite, nós vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, com esse louvor. Como foi falado aqui pela minha esposa, a pastora Ana Lúcia. Como que o Espírito Santo usou o louvor aqui nessa noite. A verdadeira adoração chega no coração de Deus. Que nessa noite nós possamos juntos buscar a unção do Espírito Santo de Deus, para que essa chama não se apague. Porque se você não tiver a presença do Espírito Santo, se você não tiver o azeite que representa o Espírito Santo de Deus, você corre risco de não herdar a sua salvação. Que nessa noite, culto de celebração, nós venhamos cultuar o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar força para enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas diárias. Porque eu creio que amanhã é um novo dia. Amanhã nós temos as nossas responsabilidades, mas o Espírito Santo tem que permanecer conosco. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é o Espírito Santo que nos eleva a lugares altos,
nós como igreja, nós vamos continuar falando que Jesus cura, batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Isso eu tenho certeza, porque eu tive um privilégio de ser escolhido pelo Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Que nesse momento você feche seus olhos. Não preocupe com o seu irmão que está à direita, à esquerda, à frente ou à retaguarda. Busque pela presença do Espírito Santo de Deus. Saia daqui entendendo que o Espírito Santo falou com você de uma forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor venha nos dar, Senhor, entendimento da Tua palavra. Ouça esse louvor, medite nesse louvor e permita que o Espírito Santo transforme a sua vida, transforme a sua história. Toma, Espírito Santo, direção da minha vida aqui nesta noite. Fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Deus da justiça. Faça face, Senhor. Sopra em nós. Sopra, Espírito Santo, no meio da sua igreja, porque nós estamos sedentos para sentir esse calor. Igreja, manda fogo para o altar. Não permita que essa chama se apague. Você tem uma responsabilidade como igreja. Manda unção para o altar. Manda unção para o altar. Você é um escolhido do Senhor. Do Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Sonda, Espírito Santo, corações que estão precisando pela chama do Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo, sopra no meio da tua igreja. Não permita a igreja que as suas vestes se sujem, que você mantenha as suas vestes limpas, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Mantenha as suas vestes limpas. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos, Senhor, cultuando ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. O Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louve ao Senhor, busque pela presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus.
digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de cultuar o teu nome. Aleluia! Glorifique ao Senhor com as suas palmas, porque é para Ele, não é por mim, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Aleluia! Sempre o nome do Senhor Jesus, Ele seja glorificado em nossas vidas, amém? Porque a glória é para Ele, amém? A Ele somente a glória, o louvor, a adoração. Então tudo que foi feito até agora, foi feito para a glória de Deus, amém? Aleluia! Irmãos, nós vamos continuar fazendo esse momento para a glória de Deus, aleluia! Glória a Deus, pode assentar no seu lugar, boa noite, paz seja convosco. Hoje é o nosso culto de celebração e quero pedir aqui a ajuda da igreja, amém? Para nós fazermos aqui o nosso grito de amém? Que juntos nós somos mais fortes, amém? Juntos nós conseguimos, amém? Saquear o inferno e povoar o céu, celebrar ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Então, quero pedir a sua ajuda nessa noite para que nós venhamos fazer esse grito de guerra, amém? Posso contar com a igreja? Aleluia! Sei que vocês já estão fera. Então, vamos lá, vamos ver se vocês estão fera mesmo. Quando eu falar igreja, todos vão se colocar de... Não é falar assim, Senhor, não, amém? Aí depois eu vou falar, vocês têm uma missão aí, vocês vão falar sim, Senhor. E eu vou dizer, qual é a sua missão? E você vai dizer, edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja, amém? Glória a Deus, vamos ver aí se vai dar certo? Vai dar certo, não vai? Amém? Então vamos lá, igreja, igreja está alinhada, glória a Deus, vocês têm uma missão? Sim, Senhor. Qual é a sua missão? Edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, amém? De primeira, amém? Aleluia, glória a Deus. Então essa é a missão, amém, da nossa igreja, edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja, amém? Então, nosso culto de celebração, você que ainda não está participando de nenhuma célula, amém? Procure uma célula, se envolva, deixa Deus, Ele trabalhar na sua vida para a glória dEle, em nome de Jesus. E também gostaria, nessa noite, de fazer um convite para toda a igreja. Teremos aqui, a partir de amanhã, a partir de segunda, todos os dias nós teremos culto, amém? Glória a Deus. Então, de segunda até domingo, não é isso, pastor? Teremos culto às 19 horas, teremos aqui um momento, Semana da Pátria, amém? Esse é o momento de nós clamarmos pela nossa nação. Esse é o momento de clamarmos pelo Brasil, orarmos ao Senhor, porque a palavra de Deus fala, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos anuncia coisas grandes e coisas firmes, amém? E Deus tem grandes coisas para a nossa nação, Deus tem grandes coisas para a nossa pátria. Então, aqui ó, pátria, família e igreja, amém? Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua família, para a sua vida, e esse é o propósito de Deus, onde a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando é que as portas do inferno ela não prevalecem contra a igreja do Senhor? Quando a igreja de Cristo ela se posiciona, amém? E eu tenho uma notícia para te dar, sabe onde Deus, quando você aceita Jesus, sabe onde Deus te posicionou? Nas portas do inferno. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? Somos nós, amém? Então Deus Ele quer que nós estejamos posicionados
as portas do inferno, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida. Então, teremos aí essa semana de culto, então amanhã às 19 horas, amém? Você é o nosso convidado para estar aqui, louvando e agradecendo ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados aí? Amém? Então vamos continuar sendo, se coloque de pé nessa noite, vamos agradecer ao Senhor por este culto, por este momento. Creio eu, amém, que a minha vinda aqui não foi em vão, creio eu que a sua vida também aqui não foi em vão, amém? O Senhor, creio que operou grandemente na sua vida, e eu profetizo que esse rio de águas vivas, ele venha fluir sobre a sua semana, venha fluir sobre a sua família, venha fluir por onde você passar, para a glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, Deus, porque a sua misericórdia, o seu amor, o seu favor sempre está presente sobre as nossas vidas. Pai, disso não temos dúvida, ó Pai, porque o Senhor todos os dias está conosco, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, opere, Deus, grandes maravilhas, Pai, nessa semana, nas nossas vidas. Viemos à igreja hoje, ó Pai, para nos encher, viemos à igreja hoje, meu Deus e meu Pai, para sermos aperfeiçoados, viemos à igreja hoje, meu Deus e meu Pai, para receber, Deus, o revestimento do Senhor, porque nós profetizamos sobre essa semana, ó Pai, que não vai faltar a sua presença, não vai faltar o seu amor, não vai faltar a sua paz, não vai faltar a sua alegria, ó Pai, sobre as nossas vidas, porque nós temos convicção, ó Pai, nesse Deus que nós adoramos neste lugar, e nós continuaremos, ó Deus, te adorando, ó Pai, em todo momento, que seja no emprego, que seja por onde nós passarmos, nós iremos glorificar o teu santo nome, e cremos que o Senhor está conosco, porque o Senhor é Deus Emanuel sobre as nossas vidas. Se Deus é Deus Emanuel sobre a sua vida, estenda a sua mão, que o amor de Deus do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Vão em paz, que Deus te abençoe. Precisando de algo, estamos aqui para te servir nessa noite, em nome de Jesus.